15 de junho marcado como o dia do golpismo na Berlinda. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo, sua inscrição nesse canal e, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão valeu. Peço também que ao final desse vídeo você comente o que você achou dele, concorde, discorde, complemente, mas só não xingue nem fale da mãe do povo, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. Eu gravei esse vídeo na manhã de 16 de junho, são agora 6 horas da manhã, e a quinta-feira, 15 de junho, foi marcada por 3 ações, 3 fatos, 3 notícias que colocam o golpismo na Berlinda. Primeiro a gente teve a revelação de conversas do ex-ajudante de ordem, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem Bolsonaro, tenente-coronel do Exército Mauro Cid, que é investigado no inquérito do golpismo brasileiro, dos ataques de 8 de janeiro, em que ele estaria combinando um golpe de Estado com integrantes do alto escalão das Forças Armadas, em diálogos com o coronel Jean Lawand Júnior, que à época era subchefe do Estado-Maior do Exército. Após a derrota do Bolsonaro, Mauro Cid e ele mantinham conversas sobre a tal minuta do golpe, que foi achada na casa do Anderson Torres. Mais um fato que vem à tona, que coloca o que a gente chama de bolsonaristas na Berlinda. Além da CPMI já ter convocado um monte de gente ligada a Bolsonaro para depor, e aí, nesse momento que a CPI vai começar de fato, para valer, a gente tem em paralelo investigações acontecendo dependendo da CPI, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, né? A CPMI, primeiro que ela não tem poder de polícia, todo documento dela necessariamente não vira inquérito, não vira nada, mas ela pode complementar ou não, na verdade, né? Ou só trazer luz ao que a Polícia Federal, junto com o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal, já estão investigando. Então a gente teve mais um dado aparecendo aí, que enrasca mais Bolsonaro e sua trupe nesse golpismo brasileiro. É importante que a gente espere para ver quem do alto escalão das Forças Armadas também será responsabilizado, porque tem sim dedo de figuras do alto escalão das Forças Armadas. Em paralelo a isso, a gente teve, ainda nessa questão desse golpismo, dessa parte do histórico de golpismo recente no Brasil, a operação da Polícia Federal nos endereços do senador Marcos Duval, aquele que diz ser da SWAT. Teve operação, busca e apreensão no gabinete dele e em endereços ligados a ele, tanto no Distrito Federal quanto no Espírito Santo, o estado de origem do senador. Ele tem se notabilizado recentemente pela grande bravata, pela grande caricatura, né? Além de fingir ser da SWAT, ele jogou aquela história mal contada de que para espionar o Alexandre de Moraes, que teria sido a pedido de Bolsonaro, depois disse que foi a pedido de Daniel Silveira. Aí ele estava, né, porque as contas dele nas redes sociais estão retidas, jogando nas redes sociais um monte de besteira, de lorota, de documento, etc, etc. A operação desta quinta-feira, 15 de junho, se deu por divulgação de supostos documentos sigilosos da ABIN. Mas a gente sabe que é o acumulado, né, o conjunto da obra. Ele, inclusive, teve o despautério de dizer à Natuzaneri, em entrevista logo após a operação no canal Globo News, de que admitia a mentira à imprensa. Ele usou o termo persuasão, que só mostra a ignorância dele. Eles não sabem o significado de persuasão. Persuadir é convencer com argumentos. E o que ele fez foi mentir. Mais de uma vez, na verdade, ele já teria admitido, e tem vídeos gravados de redes sociais dizendo que estava mentindo, jogando conversa fiada para a população através da imprensa ou da internet, para criar um fato na cabeça dele e tentar mostrar que o Alexandre de Moraes não poderia estar no caso, etc. E ele ontem se deu mal. Documentos, busca e apreensão, computadores foram pegos em seus gabinetes, suas residências,
E ele, inclusive, deve deixar a CPMI dos atos golpistas. Ele não pode ser membro da CPMI, sendo investigado no objeto da CPMI. Então, esse pedido já foi requerido ao presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, para que ele seja retirado do colegiado da CPMI. Mas ele é mais um, né, que estava na berlinda do golpismo neste 15 de junho. Ou seja, ele é um, assim como o Daniel Silveira, que tentou pagar de galo, que tentou bancar o pavão e vai se dar mal. Em algum momento ele vai se dar mal. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas ele vai se dar mal. A PF, segundo o seu noticiário, pediu, além da busca e apreensão, a prisão do senador, e o Alexandre de Moraes negou a prisão do senador, mas manteve a busca e apreensão. Em algum momento, ele deve acabar tendo a sua ordem de prisão decretada, né? Evidentemente porque não vai parar de fazer lorota, como foi com o Daniel Silveira, né? Foi ali preso e está preso já há algum tempo, principalmente por ter ficado sem mandato. O Duval é mais uma figura caricata disso que a gente chama de bolsonarismo, dessa nova direita brasileira, que nas ideias não tem nada de novo, tem de novo só a incapacidade cognitiva de conviver em sociedade, de entender os espaços que passaram a ocupar na história recente do Brasil. O Marcos Duval quer bancar o galo, mas vai ser depenado pelo Poder Judiciário brasileiro. Eu já falei várias vezes aqui no canal que o Estado brasileiro ele se protege. Quando teve os ataques de 8 de janeiro, alguém vai ter responsabilização. Os ataques ao sistema eleitoral, infundados, etc., também alguém vai ser responsabilizado, ou seja, porque o Estado é da lógica do Estado, seja o Estado brasileiro, o Estado norte-americano, o Estado dos países europeus, o Estado de qualquer alinhamento ideológico mais geral, capitalista, socialista, não importa. É da natureza do Estado se proteger. E o Duval é mais um. O Duval não é nem de longe o maior de todos nessa engrenagem, mas é mais um que vai se lascar, como a gente costuma dizer aqui, né? Para quem gosta de ficar brincando, negócio de manjar as partes baixas, ele vai manjar a brincadeira que não se deve bancar o pavão contra o Estado brasileiro. E a gente teve também a notícia de que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o compartilhamento das mensagens da Operação Spoofing da Polícia Federal com o CNJ, e essa é uma ação que pode punir o Sérgio Moro por todos os crimes que ele cometeu durante a Operação Lava Jato, e também anulou todas as provas, ou pseudoprovas, enfim, no processo contra o Tacla Duran, que é advogado, que já há muito tempo vem revelando uma série de desmandos e absurdos de Moro e sua turma na Lava Jato, como chantagens, extorsão para evitar prisões. Ele já vem denunciando, ele fugiu para a Espanha com toda a sua família para não ser preso, aqui por não ter topado entrar nesse jogo, e ele vem depor na Câmara dos Deputados, né, já no dia 19 de junho, ou seja, daqui a 3 dias depois de eu gravar esse vídeo, ele vem depor, uma vez que agora ele pode entrar tranquilamente no Brasil, não há mais nenhuma ação contra ele. Ele já tinha conseguido um habeas corpus para vir, mas agora não há nenhuma. Na verdade, inclusive, ele pode, se ele quiser, voltar a morar no Brasil, salvo pelo medo que ele tem de risco de morte aqui no país. E, de novo, o Sérgio Moro, a Lava Jato, já estava de cuecas com as revelações do Tony Garcia, que tudo precisa ser provado, sempre deixando bem evidenciado isso, mas já, inclusive tem a questão do Tony, documento oficial dizendo que é da participação dele, né? Acórdão falando lá da participação dele, que o próprio Tony divulgou, e agora tem o Tacla Duran que vai falar na Câmara de Deputados. Seria muito interessante que o poder político brasileiro fizesse uma CPI da Lava Jato. É evidente que agora, nesse meio, que esse tanto CPI não vai ficar, acredito que não seja a hora
por, pela questão objetiva de já ter muitas CPIs. A gente tem a CPMI de 8 de janeiro, que envolve deputados e senadores. A gente tem a malfadada CPI do MST, que só serve para tentar, sabe-se lá com quem, criminalizar essencialmente o movimento sem terra, né, o MST, mas os demais movimentos de luta pela democracia no campo e fazer bravata para suas bolhas nas redes sociais. Mas seria interessante que a gente tivesse, quando essas que estão em vigor acabarem, que fosse instalada a CPI da Lava Jato, para que a gente pudesse saber todas as ilegalidades cometidas durante essa operação para criminalizar a política, criminalizar a esquerda, criminalizar o PT e que ajudou e muito a ascensão de Bolsonaro ao poder. O que a gente está vendo é o realinhamento de forças, é o Estado se protegendo. O golpismo não vai passar em branco. Pode ser até que figuras responsáveis por toda essa engrenagem, desde lá de trás, ou até mais recente, enfim, passem ilesos. Sempre pode acontecer. E é que eu, sinceramente, acho até que alguém vai passar, escorregar ali. Mas em boa medida, muitos deles vão pagar pelo que fizeram, porque senão o Estado brasileiro se desmoraliza, se não houver quem pague pelos atentados contra ele mesmo. Então é isso que a gente está vendo agora com esses 3 fatos do dia 15 de junho. 15 de junho foi o dia que o golpismo ficou na berlinda, foi muito para a berlinda, né? Ao mesmo tempo, a gente tem mais coisas acontecendo de operações, de investigações, por exemplo, envolvendo a questão do Arthur Lira e seus assessores, que aí aqui fica para outro vídeo, outro texto lá no meu blog de texto, que estão acontecendo, que impedem também o soft golpe, né, que é esse jogo de chantagens no Congresso Nacional. É evidente que a gente não pode nunca desmerecer a política é assim mesmo, um jogo de pressão, mas tem que ter um certo equilíbrio na dose do fazer isso, porque senão vira chantagem, extorsão, esse tipo de coisa. O Supremo foi dos poderes talvez o mais atacado e ele vai reagir, né? Ele tem o controle da leitura da legislação em torno de si e vai atuar para punir quem tentou golpeá-lo e, por consequência, os outros poderes, os demais poderes. A gente tem Cid de volta às manchetes, e aí revelando mais envolvimento de militares no golpismo brasileira recente, ou Marcos Duval sendo alvo pelas mesmas causas, guarda-chuva, né, mas por outros motivos, e o Tacla Duran, livre, leve e solto, sem acusação, para expor as mazelas do marreco de Maringá, que aí esse é o golpismo de sapatênis, um golpismo mais de médio prazo, né? O que, na verdade, o que ajudou a resultar nessa coisa de 8 de janeiro. O Brasil, aos pouquinhos, ele vai voltando para o eixo da democracia. Bom para nós.